Bem-vindos à prática das constelações sistêmicas familiares, erros, abusos, excessos, armadilhas e ilusões. Então, antes da gente adentrar nessa seara um tanto espinhosa, claro que hoje eu vou começar de uma forma bem mais leve, dizendo, óbvio, sobre a grande contribuição da constelação familiar nas relações humanas. É isso aí, tá? A constelação familiar atua basicamente na cura e na reconciliação das relações humanas. E como isso acontece, tá? Então, como o grande mestre Carl Gustav Jung dizia, a verdadeira cura na psique, na alma da pessoa ocorre quando ela atua no coração e em níveis inconscientes do paciente. Quando aquele conhecimento está no cérebro, ou seja, na nossa mente, isso é difícil, a cura é difícil de acontecer. Ele mesmo dava muitos exemplos de seus pacientes, né? Ele dizia, eu tenho pacientes que são capazes de escrever verdadeiras monografias a respeito de suas neuroses, mas nada eles podem fazer com isso. Ou seja, eles se autoconhecem muito, conhecem suas próprias neuroses, mas não dão um passo na cura dessas questões. Por quê? Porque o conhecimento está aqui na mente. Então, a cura nas relações humanas acontece quando o coração é tocado, não a mente. Não basta conhecer os seus problemas, se autoconhecer intelectualmente. É necessário haver uma descarga emocional, tocar o coração para que a gente possa nos reconciliar com os outros. E como isso acontece nas constelações? Vou dar um exemplo prático. Bom, eu tenho um julgamento, uma outra pessoa, ela me traiu ou me frustrou, então eu julgo aquela pessoa. Então no momento que eu me submeto à constelação, eu percebo que aquela pessoa, atrás daquela pessoa tem os seus pais, avós, bisavós, trisavós, ou seja, aquela pessoa que eu tanto odeio está inserido num sistema familiar, ela não está sozinha, ela tem emaranhamentos muito difíceis na vida. Então, só o fato de eu me expor para aquilo, o meu coração se abre, aquele julgamento se desfaz, eu sinto compaixão por aquela pessoa. Você deve estar se perguntando como? Porque é pura fenomenologia. Quando você se expõe a algo e se deixa ser tocado pelo coração, o amor pode voltar a fluir. Então isso que as constelações, é dessa forma que as constelações trabalham. A pessoa se expõe a algo e o amor começa a fluir. É muito bonito quando você vê isso nas constelações. Então não existe conversa, a pessoa simplesmente se expõe e ela começa, aquele ódio começa a se transformar só pelo simples fato de olhar para aquela pessoa que ela tem um problema inserido em algo muito maior. Bom, para dar um exemplo mais específico, como que isso acontece, né? Eu tenho um caso muito interessante, aliás, vários, né, de litígios familiares, né, separação e tudo mais. Então, geralmente as pessoas usam o advogado, a justiça, como instrumento de vingança, né, nas relações. Então, isso é muito comum no judiciário. Então, eu tive uma cliente uma vez que ela veio realmente assim, declaradamente querendo se vingar, né, do marido, porque ela foi abandonada de forma sumária, né? Ela acabou de ter um filho, 3 meses depois o marido abandonou com o filho e tudo mais. Então o que acontece? Aquela pessoa na constelação, ela se expôs a essa realidade do marido. Então atrás do marido, como eu falei, tinha uma história familiar. Então ela percebeu ali que o marido que a abandonou, na verdade, tinha um instinto, uma pulsão muito grande para se matar, né, literalmente, né, para o suicídio, e que ela viu ali que aquele marido carregava um peso enorme no sistema familiar dele. Ele tinha uma lealdade muito grande com os ancestrais e negava a vida. Então ela se deixou ser tocada por aquilo e
aquele sentimento de vingança, de ódio perante o marido simplesmente se transformou, se desfez, tá? Aí você deve estar perguntando, bom, que ótimo, então eu vou lá constelar e eu resolvo o meu problema, pago o que for para essa constelação e resolvo, vou ser tocado no coração e tá tudo resolvido. Não, não. Esse foi um exemplo de um cliente que se expôs, sim, ela sentiu aquela transformação daquele sentimento no momento da constelação, mas o que ela fez? Ela cultivou depois. Depois da constelação, você tem que cultivar esse sentimento. Porque se você não cultivar, isso se perde. Ou seja, a constelação não faz por você. Ela não joga uma semente ali no seu coração e tudo se resolve com uma mágica. Não, ela abre sim uma grande porta, porque essa porta, como eu disse, não é intelectual. Você sente, você é tocado no coração, em níveis profundos inconscientes. Só que você tem que levar isso para casa e continuar cultivando isso. Porque se você não cultivar, o trabalho se perde. Então, hoje essa é a reflexão que eu gostaria de trazer hoje, do grande benefício que a constelação traz para os relacionamentos, principalmente no dia de hoje, onde existe uma tremenda polarização, um ódio do mal, o ódio do bem. Então a constelação realmente é uma forma da gente ir além dessa questão do bem e do mal e desses julgamentos que a gente sempre acaba caindo. Então eu vejo vocês a próxima quinta-feira. Inscreva-se no canal para receber as próximas reflexões. Hoje foi a reflexão mais leve, mas já no próximo episódio a gente vai trazer o lado um pouco mais difícil, mais sombrio das constelações, mas que é muito importante. Um abraço para todos.